Bom, pessoal, então vamos dar continuidade aí na nossa aula. Essa é a segunda parte da nossa aula, primeira aula de Direito do Trabalho, como sempre, de maneira esquematizada, não é? Continuando aí agora, o que nós vamos trabalhar? As chamadas fontes e princípios do direito do trabalho. O conceito de fonte do direito, ele é muito importante porque indica a origem do direito. De onde nasceu o direito? No direito nós temos dois tipos de fontes. Nós temos as chamadas fontes materiais, que é o que nós chamamos de conjunto de fenômenos sociais. Então, um direito ele não surge do nada, ele surge de um conjunto de fenômenos sociais. E esse conjunto de fenômenos sociais nós chamamos de fontes materiais. E a segunda espécie é as chamadas fontes formais. O que são as fontes formais? São os meios pelos quais se estabelece a norma jurídica. É a materialização do direito. As fontes formais no direito do trabalho, nós temos dois tipos de fonte. Nós temos as fontes autônomas, que provêm dos próprios destinatários. Então, se nós temos o empregador e o empregado entabulando um contrato de trabalho, nós estamos tendo aqui autonomia. E nós temos as fontes heterônomas. O que seria a heteronomia nesse caso? É quando as normas do direito provêm de órgãos estatais. Então, por exemplo, a CLT. A CLT ela provém da União, né? A União tem a competência privativa para legislar sobre direito do trabalho. Bom, além disso, o que nós precisamos ver? Vamos recortar que na primeira aula a gente já viu. As convenções coletivas de trabalho, que são quando dois sindicatos, sindicato do empregador e sindicato dos empregados, entabulam um determinado acordo, né, diante de uma pauta de reivindicações. E nós temos também o acordo coletivo de trabalho, que, como eu disse para vocês, o acordo coletivo de trabalho é quando nós temos o sindicato, por exemplo, de uma determinada categoria patronal e um grupo de trabalhadores de uma determinada empresa. Nós temos aí então a chamada fonte formal autônoma. Outra coisa que nós não podemos esquecer é o seguinte: se um sindicato de trabalhadores e um sindicato de patrão, sindicato de trabalhadores e sindicato de patrão, presta atenção, eles tentam entabular um acordo, né, que seria uma convenção coletiva de trabalho, e não chegam a um bom termo, não chegam a um acordo, isso pode gerar o que na Justiça do Trabalho nós chamamos de dissídio, né? Então existe uma disputa. Esse dissídio ele vai ser resolvido na Justiça do Trabalho. E quando resolvido na Justiça do Trabalho, vai haver uma sentença. Essa sentença é chamada de sentença normativa, porque essa sentença ela vai ter a cara de um contrato, a cara de um acordo coletivo, de uma convenção coletiva. Então ela vai trazer os aspectos daquela pauta que foram pedidos. Beleza, pessoal? Então nisso aí a gente está vendo o que eu falei para vocês aí a respeito das fontes do direito do trabalho. Agora nós vamos trabalhar uma outra parte introdutória muito importante, que são os princípios. Os princípios na teoria do direito, nós temos que falar em duas coisas importantes. Nós, quando falamos em uma lei, então, por exemplo, vamos pensar a Constituição. Vamos pensar uma lei, a CLT. A Constituição ela tem por natureza jurídica uma certa característica que é ter muitos princípios. Então, na Constituição, no texto constitucional, nós vamos encontrar muitos princípios. Já a CLT não. A CLT nós vamos encontrar muitas regras. Isso então nos dá a ideia de que no mundo jurídico nós temos duas espécies. Nós temos os chamados princípios, que são normas muito extensas, né, abarcam várias áreas. Por exemplo, o princípio da igualdade, ele entra lá na saúde, lá na educação, lá na segurança pública, entra aqui no trabalho também. Agora, quando nós falamos numa norma, regra, aí é bem diferente, né? O contrato de trabalho, ele vai entrar só aqui, não vai entrar no direito civil, no direito penal, tá certo? Então, distinguindo aí as regras e os princípios, vamos pensar quais seriam os princípios mais importantes para as noções fundamentais que nós vamos trabalhar aqui no direito do trabalho. Bom, eu pus alguns aqui que aparecem muito em todos os livros do direito do trabalho. Então, se vocês quiserem estudar aprofundadamente, existem muitos manuais de direito do trabalho, tá certo? Então, por exemplo, o manual de direito do trabalho mais famoso da atualidade é o manual do professor Maurício Godinho Delgado. Ele é ministro do TST, do Tribunal Superior do Trabalho. Então, se vocês pegarem um livro dele, Manual de Direito do Trabalho, da LTR, vocês vão encontrar esses princípios.
Assim, outros grandes escritores também, e muito famosa atualmente, uma mulher que é uma desembargadora do Tribunal Regional do Trabalho do Rio de Janeiro, que é a Wólia Bonfim Cassar. Se vocês pegarem também o livro da Wólia Bonfim, vocês vão ver que esses princípios eles aparecem. Então, quando a gente pega todos os grandes autores, né, a gente tem um autor chamado Bezerra Leite, Carlos Henrique Bezerra Leite. Se vocês pegarem todos os autores, a gente vai ver que tem alguns princípios que coincidem. Então, para vocês, eu coloquei aqui os princípios que mais coincidem. Quais seriam, então, dos grandes autores do direito do trabalho na literatura jurídica brasileira, quais seriam os principais princípios? O primeiro princípio que a gente acha, gente, é o princípio da proteção do trabalhador. Então, vamos analisar. Na relação de trabalho, o trabalhador ele é o hipossuficiente, é o mais fraco, entre muitas aspas, hein? Porque nós temos que usar uma linguagem técnica, então nós não podemos falar em mais fraco e mais forte. Isso não é um vocabulário técnico. Então, falando tecnicamente, nós temos o trabalhador é o hipossuficiente e o empregador é o hipersuficiente. Então, nós temos aqui nessa relação de trabalho quem é mais forte, quem é mais fraco, entre aspas. Então, quem tem que ser protegido é o trabalhador. Por isso que no direito do trabalho nós temos aí o princípio da proteção ao trabalhador. Ok, gente? Bom, qual que é o outro princípio importante? O número 2, que aparece em quase todos os manuais, é um princípio de origem latina. E esse princípio ele foi cunhado inicialmente, ou seja, ele apareceu inicialmente no direito penal, é o chamado princípio do indúbio pro operário. Isso aí em latim quer dizer o quê? Na dúvida, então supondo que há um momento de dúvida, seja na decisão ali do juiz do trabalho, seja em qualquer outra circunstância. Na dúvida, vai se beneficiar quem? Vai se beneficiar o operário. Por isso que o princípio é princípio do indúbio pro operário. Na sequência, nós temos também o princípio da norma mais favorável ao trabalhador. Pensando que há vamos supor lá no artigo 620 da CLT, que quando fala das condições de trabalho, pensando que nós temos duas convenções coletivas, ou uma convenção coletiva e um acordo coletivo de trabalho, que prevêem condições benéficas, ambos condições benéficas. Qual que a gente vai escolher, né? Supondo que nós estivéssemos escolhendo, é claro que diante de uma causa jurídica, quem vai decidir isso é o juiz do trabalho, mas supondo que o juiz do trabalho ele encontrou ali então duas normas que beneficiam o trabalhador. Qual que ele vai aplicar? O princípio de estudo, princípio da norma mais favorável ao trabalhador. Diante da dubiedade, aplico essa ou aplico aquela, ele vai ter que aplicar a norma que mais beneficia o trabalhador. Tá certo, pessoal? Bom, o outro princípio importante aí para as relações de trabalho, que aparece aqui agora para vocês e eu vou comentar um pouquinho, é o chamado princípio da condição mais benéfica. O princípio da condição mais benéfica ele atinge principalmente aquelas categorias de trabalho que precisam de determinadas condições específicas. Então vamos pensar um eletricitário. Um eletricitário ele trabalha diretamente com a questão do perigo, né? É por isso que nós temos então o adicional de periculosidade. A pessoa que trabalha com certos produtos, nós temos o adicional de insalubridade. A pessoa que trabalha noturno, então imagina o vigia noturno, ele tem um adicional do período noturno. E assim sucessivamente. Pensamos nas horas extras, né? As horas extras são para a condição mais benéfica do trabalhador. Tudo bem então, pessoal? Então, continuando aí, princípio da condição mais benéfica. Agora, existe um outro princípio que é importantíssimo da gente comentar, que seja brevemente aí, rapidamente, é o princípio da primazia da realidade. E esse princípio aqui é muito importante em todos os juízes do trabalho, Tribunal Regional do Trabalho ou o próprio Tribunal Superior do Trabalho. Diante de um processo na seara trabalhista, é muito comum que o empregado ele arrole muitas testemunhas. E qual que é o interesse do trabalhador arrolar essas testemunhas? É provar a realidade vivida nas suas condições laborais. Então, muitas vezes, o empregado, como ele é um hipossuficiente na relação laboral, ele tem pouquíssimas provas documentais das condições laborais que ele tinha. Então, como que ele consegue provar essas condições? Então, ele recebia, por exemplo, menos do que estava no contra-cheque.
ele trabalhava mais do que regia o seu contrato de trabalho. Essas condições da realidade daquele trabalhador vão ser provadas através de testemunhas e o mais importante de tudo, o juiz, ao julgar essa questão, ele vai usar esse princípio, que é o princípio da primazia da realidade, ou seja, pode apresentar a prova documental que for. Se a realidade for provada, ela fica então consolidada. Ok, pessoal? Então vamos encerrar aqui a segunda parte da nossa aula. Nós estamos dando os nossos primeiros passos aqui no direito do trabalho. A legislação trabalhista é muito rica, essa parte é só a introdução. Na sequência, assim que a gente começar a trabalhar relação de trabalho e relação de emprego, nós vamos começar a usar mais a CLT. Aí, como sempre, eu vou montando aqui os esqueminhas para vocês e espero que vocês montem também os esquemas no caderno de esquema de vocês. Não se esqueçam, são conceitos muito técnicos e muito complexos, então muito cuidado com o vocabulário, ok? Um abraço, fiquem com Deus, estudem bastante.